No vídeo passado a gente implementou a segunda estratégia de finalizar a tarefa e agora vamos implementar a funcionalidade de excluir. Começando com a primeira estratégia, que é criar um link para cada tarefa aqui, e quando a gente clica nesse link a gente está querendo excluir aquela tarefa. Repare que eu deixei as duas estratégias aqui de finalizar juntas, né? Usando ao mesmo tempo. Não precisa, né? Pode ser uma ou outra. Então eu não precisaria deixar esses links aqui, mas eu vou deixar por questão de código, por questão de didática. Então, vamos voltar para o código aqui, eu vou voltar aqui na home.jsp. A gente já pegou a ideia, né? Qual é a ideia? A ideia é escrever código Java e ir colocando o HTML em formato de string, né? A gente construir a nossa página HTML usando o out.println, escrevendo uma string com as tags HTML. Então a nossa ideia agora é criar mais um link aqui do lado do finalizar, escrito excluir dessa vez. Então aqui está o link para finalizar, portanto eu vou criar mais um link, vou colocar um espaço aqui, opa, aqui é mais, vou colocar um espaço, vou criar mais um link, vou fechar esse link. Ele vai ser um href e dessa vez o href vai levar para excluir tarefa servlet. Mesma estratégia, olha lá, eu vou colocar por parâmetro o id, então eu passo o id da tarefa, t.getID, e assim a gente consegue dizer qual é a tarefa que a gente está querendo excluir. E aqui, dentro da tag A, eu coloco a palavra excluir. Salvei aqui o arquivo. Deixa eu fazer aqui o logout, entrar de novo, para a gente ver como que ficou a página agora. E tá ali, ó. Cada tarefa agora tem um link para excluir. E se a gente olhar aqui embaixo na esquerda, né? Olha aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima, aqui embaixo na esquerda no navegador, aparece ali que a gente está fazendo uma requisição para excluir tarefa servlet com o ID 1, aqui com o ID 2 e assim sucessivamente. Então agora o trabalho é criar servlet para excluir. Então vou aqui no pacote servlet, novo, servlet, e eu vou criar uma nova servlet, excluir tarefa servlet. Finalizar. Bom, quando a gente clica no link, a gente faz um método get. A gente, né, faz uma requisição usando o método get. Então vamos implementar a funcionalidade de excluir aqui no método doGet. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o usuário online, qual é o usuário da sessão. Então eu vou pegar a sessão, né, afinal de contas a gente precisa saber qual é o usuário que está querendo excluir a tarefa. Então vamos importar essa classe aqui com Ctrl+Shift+I e agora vamos descobrir o usuário online, usuário logado. Session.getAttribute, usuário logado. Preciso importar a classe usuário, Ctrl+Shift+I, e também preciso transformar esse getAttribute, né, que é um object, preciso transformar em um usuário, fazer a conversão. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Já sabemos o usuário está logado, agora a gente precisa saber qual é a tarefa que ele está querendo excluir. E essa tarefa chegou pela requisição, chegou como um parâmetro na requisição. Vamos relembrar, né, aqui, ó, quando eu passo o mouse ali em cima, está ali id igual a 3, id igual a 4, id igual a 5. Esse é o parâmetro da nossa requisição. Então eu vou colocar id tarefa é igual a request.getParameter id. E relembrando, o getParameter, né, sempre retorna uma string. Então a gente precisa transformar essa string em um inteiro, porque o id é do tipo int. Integer.parseInt, e a gente passa a string que a gente quer transformar num inteiro. Então a gente passa esse id tarefa e esse valor, que antes era uma string, vai ser transformado num inteiro. E aqui a gente tem o id da tarefa que a gente quer excluir. Vamos instanciar um novo objeto dessa tarefa. Vamos configurar essa tarefa. Antes, né, deixa eu importar a classe, Ctrl+Shift+I para importar a classe tarefa. E agora sim vamos configurar essa instância com o id da tarefa e com o id do usuário, u.getID. Então a gente está dizendo que essa tarefa tem esse id e essa tarefa pertence ao usuário que tem esse id aqui, ó, que é o id do usuário logado. Feito isso, a gente pode usar a tarefa DAO para remover tarefa. Eu quero remover essa tarefa T que a gente acabou de configurar. E a gente sabe que esse método retorna um booleano dizendo se realmente foi removido com sucesso ou não. E a gente pode usar esse booleano para verificar se a gente conseguiu realmente remover. Caso esse valor seja true, então a gente coloca uma mensagem de sucesso para o usuário. Caso contrário, a gente coloca uma mensagem de erro. Então vamos colocar uma mensagem de sucesso,
request.setAttribute, vou colocar mensagem, tarefa removida com sucesso. Caso contrário, eu vou colocar uma mensagem de erro. Erro ao remover tarefa, tente novamente. E olha só, antes a gente estava escrevendo, tanto no if quanto no else, esse código aqui, ó, requestDispatcher, rd é igual a request.getRequestDispatcher, e a gente estava voltando para a homepage, que faz sentido. Depois de processar a exclusão da tarefa, a gente quer que o usuário volte para a homepage, a gente redireciona ele para a homepage. E a gente estava escrevendo rd forward request response, e olha só, a gente estava escrevendo a mesma coisa, né? Essas duas linhas aqui não mudam. A mesma coisa no if e no else. Tem um jeito mais inteligente de escrever isso. Se a gente vai executar essas duas linhas, independente se removido for true ou false, né? Olha só a lógica. Se removido for true, a gente vai executar essas duas linhas, e se removido for false, a gente também vai executar essas duas linhas. Quando que a gente vai executar essas duas linhas? Sempre depois de colocar o atributo na requisição. Então, olha só, a gente pode tirar essas duas linhas daqui, ó, do if. Eu tiro do if, tiro também do else, e eu deixo só essa primeira linha. Né? Essa é a linha que muda. Caso o removido seja true, a gente vai executar essa linha. Caso seja falso, a gente executa essa linha. Essas duas linhas são diferentes, né? Uma coloca uma mensagem de sucesso, outra coloca uma mensagem de erro. E depois dessa linha, aí sim a gente executa essas outras duas. E olha só, como essas duas aqui sempre vão ser executadas independente do valor de removido, independente se a gente entra no if ou no else, a gente pode deixar essas duas linhas depois do if-else. A gente processa o if-else, depois que a gente terminar de processar o if-else, a gente executa essas duas linhas. E aí, qual é a vantagem? A gente escreve essas duas linhas uma vez só. A gente não precisa escrever ela duas vezes. Antes a gente estava escrevendo elas aqui dentro do if e também dentro do else. E agora a gente está escrevendo elas só uma vez. Então, isso daqui é mais inteligente, né? Uma maneira mais inteligente de escrever código, porque é a mesma coisa, dá na mesma, né? Então, olha só, se removido for true, a gente coloca um atributo mensagem e depois executa essas duas. A gente não vai executar o else porque o removido é true. E se o removido for falso, a gente não executa essa daqui, só que a gente vai executar isso, por causa do else, e depois executa essas duas. Mesmo efeito. Então, esse é a maneira mais inteligente de escrever. Beleza, a gente está processando aqui já a exclusão da tarefa, a remoção da tarefa, e depois a gente está redirecionando o usuário para a homepage. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Então, vou fazer o login aqui de novo. Opa. E eu vou remover essa daqui, essa última, teste. Excluir. Parece que não deu muito certo, né? A página ficou em branco. Deixa eu tentar entender por quê. Porque eu não salvei o arquivo, né? Eu não salvei a servlet. Então agora eu salvei a servlet. Deixa eu voltar. Eu não tinha salvo o arquivo. E obviamente se eu não salvei o arquivo, ele não funciona no servidor. Então agora eu vou excluir esse teste aqui. Tarefa removida com sucesso. E agora não tem mais o teste ali. Vou remover essa tarefa 5. Tarefa removida com sucesso. Não tem mais a tarefa 5. Vou remover a tarefa 1. A tarefa 2. Vou remover todas elas. E parece que está funcionando agora. Inclusive apareceu não há tarefas. Então, excelente. A primeira estratégia de excluir uma tarefa já foi feita. No próximo vídeo a gente então faz a segunda estratégia. Relembrando qual é a segunda estratégia, deixa eu colocar uma tarefa. Agora a segunda estratégia é, eu posso marcar aqui a tarefa e eu vou clicar no botão para excluir todas as tarefas que eu selecionei através do checkbox. Então no próximo vídeo a gente faz isso.